Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam aí animados para mais uma operação unitária aqui no nosso curso de OP3. Se tudo estiver correndo bem conforme meu planejamento, nós acabamos a absorção e agora vamos para mais uma operação unitária, a adsorção. Para essa operação, eu planejei dividir o conteúdo em 2 vídeos, na tentativa de não ficar tão pesado, tá? De fazer aí 2 vídeos um pouquinho mais curtos, de maneira equilibrada, a não ficar muito conteúdo pesado para essa semana. Então vamos lá, gente. Vamos falar agora de adsorção, que é a próxima operação unitária. Gente, de novo, a gente está falando de transferência de massa, né? De transferência de soluto, de remoção de componente. Nesse caso da adsorção, a gente tem transferência de um constituinte, de um fluido, para a superfície de uma fase sólida. Ah lá, gente, primeira vez que aparece sólido aqui nas nossas operações. A gente já falou de líquido, já falamos de vapor, já falamos de fase gasosa, mas é a primeira vez que aparece sólido. Na próxima operação unitária a gente ainda vai falar de sólido também, mas aqui na adsorção é a primeira vez. O que a gente quer fazer então é tirar um composto A de um fluido, que pode ser tanto um líquido quanto um gás, tá? E passar esse composto para um sólido. Tudo que a gente fizer e pensar aqui na adsorção vale tanto para a situação de líquido quanto para a situação de gás, tá legal? A fase, então, pode ser um gás ou um líquido, e o soluto adsorvido não dissolve no sólido, mas permanece em sua superfície ou seus poros. Tá? Daí a necessidade de conhecer os sólidos também, né, para saber das suas características, se ele é poroso, como que são as características da sua superfície, dos seus poros, para adsorver esse material, tá? Então, esse componente aí a gente vai chamar de soluto, esse que transita entre as fases, ele está no fluido e passa para o sólido e fica adsorvido no sólido. Cuidado com a nomenclatura, hein? Até a operação anterior a gente estava falando de absorção, era gás e líquido. Agora é a adsorção, sólido. Para completar a separação, o constituinte adsorvido deve ser removido do sólido. Sempre a gente tem que tomar cuidado, né, em processos industriais, que as coisas não desaparecem, tudo se transforma. Eu, como uma pessoa aí que trabalha na minha área de pesquisa com tratamento de efluentes, venho falando isso para vocês desde lá de OP1, né? A gente também tem que se preocupar aí com os subprodutos, né? Com o que fica no meio do processo. Porque o objetivo do processo de adsorção muitas vezes é remover um material indesejado da corrente fluida, do líquido ou do gás, esse soluto. E ele passa para o sólido. Mas se ele for um problema, se ele for um poluente, ele não desapareceu, ele está no sólido. E aí a gente precisa ainda remover do sólido para dar um tratamento, né, fazer uma disposição adequada e também para reutilizar esse sólido. É comum em processos industriais o sólido adsorvente ser regenerado. Depois que ele chega no seu limite, precisa fazer aí um processo de remoção desse soluto para reutilizar o sólido. No adsorvente, é o sólido que mantém o soluto na sua superfície pela ação de forças físicas. Então, esse é o nome do material sólido que vai reter o soluto, adsorvente. Por exemplo, quando o processo faz a adsorção de vapores orgânicos pelo carvão. O carvão é o adsorvente e os vapores orgânicos são solutos que saem da fase gasosa e passam para a fase sólida. Então, a adsorção é o processo pelo qual átomos, moléculas ou íons são retidos na superfície de sólidos através de interações de natureza química ou física. Em todas as operações unitárias anteriores até aqui, a gente falava de
componente, né? Lá na destilação era benzeno, tolueno, etanol, água. Na extração líquido-líquido era acetona, ácido acético, água. Na absorção era amônia, oxigênio, ar atmosférico, água como solvente, né? Então a gente usava isso para as substâncias, para componentes. Aqui, a adsorção pode ser feita sob vários aspectos, né? A gente pode estar falando tanto de átomos, quanto moléculas, quanto íons, tá? E aí, de acordo com a característica do que eu quero remover, eu vou pensar no sólido mais adequado para isso e nas interações que precisam ocorrer entre esses solutos e esses sólidos. Gente, aqui no nosso curso de AP3 não é o foco a gente estudar muito profundamente essas questões iônicas, atômicas, moleculares, tá? Mas a gente vai estudar de uma maneira mais geral esse processo, de uma maneira com uma visão mais industrial, né, do processo como um todo. Por questões de nomenclatura, então, adsorvato são as moléculas do fluido e adsorvente é a superfície sólida. Já falei no slide anterior, então, que o adsorvente é o sólido e o adsorvato é o que até agora também a gente vinha chamando de soluto. É o composto, a molécula, o átomo, o íon, para qual eu vou olhar, né, chamar de A, chamar de soluto, que é o que vai transitar aí entre as fases. As forças que atraem esse adsorvato podem ser químicas ou físicas. Então, a adsorção pode ocorrer mediante mecanismos físicos e químicos. Na adsorção física, as forças intermoleculares de atração das moléculas na fase fluida e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas entre as moléculas do próprio fluido, né? Então, quando eu tenho essa questão física aí predominante, a interação é maior com o sólido do que com o próprio fluido onde esse soluto, esse adsorvato está. As moléculas do fluido aderem à superfície do adsorvente sólido e fica estabelecido um equilíbrio entre o fluido absorvido e a fase fluida restante. De novo, né? Equilíbrio. Eu passo o meu fluido, seja ele gasoso ou líquido, que tem um componente que eu quero remover, em contato com o sólido, ele não tira tudo. O sólido não remove todo esse composto, mas ele consegue chegar até um limite, que é o equilíbrio. E aí existem as isotermas de adsorção física determinadas experimentalmente. Eu imagino que em outras disciplinas aí anteriores ao OP3 vocês já estudaram um pouquinho sobre adsorção, sobre isotermas, mas a gente vai retomar aqui, vou falar de novo brevemente sobre isso e que bom se vocês já estiverem craques nas leituras dos gráficos e entender os equacionamentos, mas também serve como um reforço aí para alguém, se alguém ainda tiver alguma dúvida e estiver precisando relembrar esse assunto. Ainda na adsorção física, né, um exemplo desse processo de fisisorção é empregado em máscaras contra gases e na purificação e descoloração de líquidos. Então, acontece esse tipo de interação física. As moléculas do adsorvente e do adsorvato interagem por interações de Van der Waals, que apesar de serem interações de longo alcance, são fracos e não formam ligações químicas. Tá? São apenas reações físicas aí de interação. Então, sendo assim, não sendo ligações tão fortes, não havendo reação química, é um processo, a adsorção física, quase sempre reversível, o que nos é favorável, porque eu quero que seja reversível, eu quero poder, depois do processo, quando saturar esse sólido, retirar esse composto A e reutilizar o sólido, por exemplo. Ou retirar esse composto A e dar um destino adequado para ele, se for um tóxico, por exemplo. Normalmente, modificação da pressão ou temperatura já pode provocar a remoção do soluto adsorvido no sólido, porque ele adsorve em condições específicas de pressão e temperatura. Né? Se eu vario isso, se o processo seguinte de regeneração dos adsorventes variam a pressão e a temperatura, eu perco aquela condição das forças e isso se separa. No equilíbrio, o soluto adsorvido tem uma pressão parcial igual à existente na fase fluida em contato. Quando tudo está no equilíbrio, a gente tem aí o limite das relações entre as fases. Além da adsorção
física. Também pode acontecer a adsorção química, chamada de quimisorção, que envolve a interação química entre o fluido absorvido e o sólido adsorvente. Aí, nesse caso, é irreversível, porque ocorre uma transformação da substância. Ela era um soluto A, mas que reagiu com o sólido, né, para ficar ali nele e ser removida da fase fluida. Por esse motivo, a adsorção física é apropriada a uma operação contínua em estágios. É mais apropriada para processos industriais em larga escala, né, em que a gente pode regenerar, recuperar o sólido adsorvente. A adsorção química, então, é usada em separação de misturas e, nesse caso, as moléculas ou átomos ou íons, o que eu estiver querendo separar, unem-se à superfície do adsorvente através da formação de ligações químicas, geralmente covalentes, e tendem a se acomodar em sítios que propiciem o maior número de coordenação possível com o substrato. De novo, gente, nós não vamos entrar aqui na profundidade da química e da física da coisa, tá? Eu só quero relembrar um pouquinho e retomar para que vocês percebam e conheçam essas principais diferenças entre a adsorção física e a adsorção química. A maioria dos processos industriais usa leitos fixos e processos descontínuos ou cíclicos, ao invés de equipamentos com vários estágios, tá? E o principal motivo para isso acontecer é que é difícil movimentar o sólido. Até agora, né, quando a gente estudou lá, por exemplo, em extração líquido-líquido, eram vários tanques em série, em que a saída de um era a entrada do outro, a saída de um era a entrada do outro, mas eram fases fluidas, fases líquidas, que operações aí de bombeamento podiam transferir as fases de um tanque para o outro. Nos processos de adsorção, tem o sólido. E o sólido é difícil transferir de um equipamento para o outro, de um tanque para o outro, de um estágio para o outro. Então, é bastante comum o processo, tanto em escala pequena, de bancada, de laboratório, quanto em escala industrial, ser feita descontínuo, de modo batelada, assim, mistura tudo, sólido com aquele fluido, espera atingir o equilíbrio, chegar no limite, descarrega e começa de novo após a regeneração daquele sólido, né? Porque ele tende a se saturar, a chegar no seu limite para aquela condição experimental. Então, é comum processos descontínuos ou cíclicos em lugar de vários estágios, tá legal? Por causa da movimentação de sólidos. Peneiras moleculares são aí um exemplo de adsorventes sintéticos especiais que podem ser usados para separar as misturas por diferenças das dimensões moleculares, ou da polaridade, ou da saturação de ligações carbônicas. Algumas informações sobre os sólidos adsorventes. Eles devem ter características de pequena queda de pressão e boa resistência mecânica. Vejam, lembram lá, né, de acho que FT1, AP1, né, quando a gente estudou um pouco essas operações, que media perda de carga, media resistência ao escoamento. Eu vou ter um sólido dentro de um tanque, ou eu vou ter um sólido dentro de uma coluna de leito fixo, ela fica fixa lá, mas o meu fluido passa por ela, né, e ela tem que ter uma característica tal que não tenha grande queda de pressão, ou resistência ao escoamento, ou dificuldade ao escoamento, porque todo esse equipamento está aí no meio de tubulações, e eu preciso lidar com as bombas também, que fazem parte desse processo. Então, é interessante que o sólido escolhido para o processo, ele tenha pequena queda de pressão e que seja seletivo quanto à capacidade de absorver solutos específicos. Claro, né? São comuns adsorventes como a sílica, gel, carvão, alumínio, alumina, zeólitos sintéticos, diversas argilas, bentonita, bauxita, terra, muitos são as possibilidades aí de adsorventes e cada um vai ter mais afinidade com o outro soluto. E nesse caso também eu acho que é comum assim, a experiência é que diz qual que é o melhor, né? Às vezes mais de um tipo de adsorvente pode funcionar para aquele soluto, mas o mais barato vai vencer aí, ou o mais prático de ser encontrado, o mais fácil de ser regenerado, né? Podem ser vários os critérios na hora de selecionar o que vai ser empregado de fato. Alguns exemplos de processos de adsorção.
descoramento de materiais alimentares, como óleos vegetais e concentrados açucarados, secagem de gasolina, purificação de rejeitos líquidos para controle de poluição de águas e também no tratamento de gases. Aqui é quando a gente está falando de fluido líquido com adsorção em sólido e aqui fluido gasoso com adsorção em sólido, como recuperação de vapores do solvente na secagem de tintas, operação de lavagem a seco, secagem de gases, remoção de componentes tóxicos de gases de rejeito visando o controle da poluição atmosférica. Uma mistura de vários solutos adsorvíveis pode ser separada por meio de um leito fixo de adsorvente. Se um componente for fortemente absorvido pelo sólido, sua passagem através do leito é lenta, enquanto que um componente fracamente absorvido movimenta-se rapidamente através do leito até abandoná-lo. Esse é o princípio, pessoal, lá da cromatografia. Acho que vocês já estudaram, vêm estudando sobre isso, né? Porque apesar da gente didaticamente, aqui nos nossos exercícios de sala de aula, tentar trabalhar sempre com misturas binárias, só olhar para um soluto de cada vez, né, enquanto está estudando um processo, pode ser que em gases e líquidos eu tenha mais de um componente que eu queira remover, né, ou mesmo que eu não queira, mais de um componente que tenha afinidade àquele adsorvente utilizado. Mas eles têm essa afinidade e essas relações aí de adsorção física ou química, seja como for, de maneiras diferentes, com velocidades diferentes, com constantes diferentes, com taxas, com características diferentes. Então, aqueles que têm uma passagem mais lenta pelo leito, porque a adsorção é mais forte, se comportam de um jeito, enquanto aqueles outros que têm alguma adsorção ou algum comportamento mais rápido de passagem pelo leito, tá? Tudo é possível e aí precisa se estudar cada soluto individualmente. Tá, então, para trabalhar processos de adsorção, né, para estudar aqui nas operações unitárias o que a gente precisa, que é vazões que eu posso tratar nesse equipamento, quanto de sólido eu vou gastar, ou quanto tempo até haver a saturação, acontecer a saturação desse sólido com o soluto, a gente vai estudar algumas isotermas para isso. E eu vou apresentar apenas 3 possibilidades para vocês, que são as mais empregadas: isotermas do tipo linear, isoterma de Freundlich e a de Langmuir. Tá? De novo, eu não sei se é assim a pronúncia, mas vamos lá. Essas isotermas, pessoal, são curvas, são equações, são dados experimentais que nos relacionam as massas de adsorvato e adsorvente em função da pressão, se eu estiver tratando com fluido gasoso, ou da concentração, se o meu fluido for líquido, a temperatura constante. Sempre a gente tem que tomar cuidado com as informações da literatura, seja na forma de gráfico, de tabela, de equação, para qual condição, né, que aquilo foi construído. Desde destilação eu falo para vocês, os gráficos de equilíbrio foram construídos à pressão constante, por exemplo. Então, se a minha coluna vai operar na pressão atmosférica, eu preciso de um dado de equilíbrio que foi retirado da pressão atmosférica. Aqui, esse exemplo mostra, então, massa de adsorvato e adsorvente. Gente, adsorvato é o soluto, é o composto A, e o adsorvente é o sólido, tá? E o tempo todo a gente vai estar falando em massa desses componentes. Massa de um por massa do outro. Nesse livro aqui, no jeito que eu vou equacionar para vocês, nós vamos usar a letrinha Q, chama de Q essas massas, tá? A relação entre as massas. Em função, o que está no eixo X, como nós estamos falando de líquido, é concentração. Concentração é massa por volume, quilograma por metro cúbico. Mas massa de quê por volume de quê? Cuidado, tá? Massa de adsorvato soluto, componente A, por volume do fluido, volume do todo, do A e do B, né? Do composto onde o A está contido. Tá? E essa relação aqui, eixo Y, eixo X, pode se comportar de maneira linear
ou com outras caras de curva, né? Que é a curva de Freundlich e de Langmuir. A gente já vai falar das equações dela já nos próximos slides. Então, aqui eu chamo atenção para eixo Y, massa do soluto A por massa de adsorvente. E no eixo X, concentração, massa por volume do fluido, massa do soluto A por volume do fluido. Bom, a linear é a mais tranquila aí de tratar matematicamente, né? Na qual os dados são representados por uma equação similar à da lei de Henry, aquela equação em que as massas é função da concentração apenas dependendo de uma constante. Essa constante K pode ser determinada experimentalmente e ela tem que ter unidade de volume por massa de adsorvente. Tá? Não é comum, mas em região muito diluída pode ser usada para aproximar dados de vários sistemas. Usar aproximação linear não é muito comum, observe. Né? Mas a gente pode perceber que para situações muito diluídas, ou seja, baixíssimas concentrações de soluto no fluido, né? Todas elas podem ser consideradas linear em algum trecho, tá? Em baixas concentrações. A de Freundlich é uma equação empírica que aproxima dados de muitos sistemas de adsorção física, tá? Muitos sistemas se adequam bem a esse tipo de equação. E ela é usada muito para situações de fluido líquido. A equação de Freundlich tem essa cara aqui, em que a relação entre as massas vai depender de uma constante e da concentração elevado a outra constante. Então, K e N são constantes determinadas experimentalmente, e é possível a gente tratar isso matematicamente se a gente fizer um gráfico log-log de Q versus a concentração, a inclinação vai ser o expoente adimensional. Tá? E aí os valores de K vão depender do valor de N. Nós vamos fazer um exercício, logo o primeiro exercício sobre esse assunto aí proposto para vocês, é para que vocês peguem dados e tentem ajustar a equação mais adequada. E às vezes aplicar log aí faz a gente enxergar uma reta e fica mais fácil de tratar os dados. Tá? Então essa é a de Freundlich. E por último, o que eu quero apresentar para vocês é a equação de Langmuir, que tem uma base teórica que propõe o seguinte, que a relação então entre as massas vai ser função de duas constantes, uma constante Q0 e a constante K, e ainda a função da concentração, claro. O Q0 tem a mesma unidade do Q e o K é o inverso da... e o K é a própria concentração, unidade de concentração. Tá? Nesse caso aqui, para tratar matematicamente, a gente pode plotar o inverso de Q versus o inverso de C. E aí, se vocês fizerem isso no caderno, em algumas linhas aí vocês conseguem inverter e ver que dá uma reta em que a inclinação é a constante K pelo Q0 e o coeficiente linear é o inverso de Q0. Então, com dados experimentais, é possível tirar valores dessa constante e aplicar em situações industriais aí, escala maior, como a gente vai precisar. Nesse caso, né, Langmuir propôs aquela equação supondo, né, assumindo que todos os sítios de adsorção são iguais e cada sítio pode acomodar apenas uma molécula. A superfície é energeticamente homogênea e as moléculas adsorvidas não interagem. Não há transição de fase. Na adsorção máxima, apenas uma monocamada se forma. Muito raramente observa-se essas quatro condições, na verdade. Gente, eu só apresentei aqui, né, as hipóteses e as condições que Langmuir pensou, desenvolver a sua equação, mas, de novo, nós não vamos estudar muito profundamente isso aqui no nosso curso, né? Não dá tempo, mas se vocês tiverem interesse, aí nos livros, acho que de físico-químico, até alguns livros de operações unitárias, talvez tenha isso um pouquinho mais destrinchado. Mas, nesse caso, apesar dessas propostas do Langmuir, ou do pesquisador que desenvolveu essa equação, muito raramente essas quatro observações propostas para ele se encontram presentes, as superfícies são irregulares e o mecanismo de ligação não é o mesmo do início até o final, e é comum formar essas várias camadas aí de adsorção. Mas, pessoal, apesar disso, a gente pode usar para estimar os nossos cálculos e assim ter uma ideia do que esperar ou do que projetar em processos maiores.
Tudo bem? Por enquanto é isso de adsorção, tá? Eu queria fazer uma breve introdução e falar sobre essas isotermas, mas voltem já já, para um pouquinho, levanta, estica a perna, descansa, mas voltem já já, que ainda tem mais um pouquinho para acabar a adsorção e a gente vai partir para algumas situações de equacionamento, né, para poder resolver problemas desse assunto. Até já já!